Fala, nação, vamos começar diferente o programa de hoje de uma forma triste. Passar uma notícia triste aqui pra vocês. Sei que não tem nada a ver com o Flamengo. Esse jogador nunca jogou no Flamengo, não é ídolo do Flamengo. Ergueu o troféu, o último campeonato mundial do Brasil em 2002 contra a Alemanha. E eu tô falando dele, o Cafu. Pois é, o Cafu perdeu seu filho de uma forma trágica ontem. O filho dele tava jogando bola de 29 anos de idade. Teve mal súbito, teve um infarto e morreu. Então, rapaziada, vamos dar uma força aí pro Cafu, vamos comentar aí, força Cafu. Cafu tem diversas ONGs espalhadas aí pelo Brasil para ajudar. É uma pessoa que eu vejo que é sensacional, um ser humano sensacional. Então, nada mais justo da gente se conscientizar, né? Lamentar essa morte do filho dele. Vamos dar uma força pro Cafu aí, rapaziada. Hashtag força Cafu, que acima de tudo nós somos seres humanos, tá? Rapaziada, o programa de hoje está recheado de informações do Flamengo. Vou estar comentando sobre Rodolfo, que pode estar pintando em outro clube carioca. Vou estar comentando dois assuntos sobre o Gabigol. O Gabigol pode ser denunciado novamente pela questão da comemoração com a placa, tá? Lamentável. Vou estar comentando sobre a compra dele, tem novidade na área sobre a possível compra em definitivo do atacante Gabigol, tá, rapaziada? Comentar sobre Júlio César, sobre Renier. Renier vai jogar, a CBF vai liberar, qual vai ser a situação? Vocês vão ficar sabendo de tudo aqui no canal Mengão Melhor. Então assiste o vídeo até o final pra você ficar podendo... eu tô te vendo, hein? Você vem aqui todo dia no meu canal e não é inscrito, né, meu compadre? Amassa esse botão vermelho aqui, ó. Aperta esse botão vermelho aqui, amassa o botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e amassa o like. Valeu, parceirinho? Então toca aqui. Tocou, meu compadre? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, comentar aí sobre a situação do Rodolfo, né? Todo mundo sabe que o Rodolfo há tempos aí, muito tempo que não joga pelo time do Flamengo, né? O zagueiro Rodolfo havia sido contratado pelo Flamengo ao Besiktas, né? Da Turquia. E o problema é que ele não consegue ter ritmo de jogo, ele vive, mas parece que é de vidro. O português claro aqui pra vocês. O cara parece que é de vidro mesmo. O cara entra, o cara machuca a panturrilha, mas sempre tem uma lesão, né? E aí, com praticamente o descarte do Rodolfo do elenco do Flamengo, o Fluminense, né, que nada em dívidas, por sinal, tá interessado na contratação do Rodolfo. Vou passar para vocês aqui o meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista? Liberar um jogador para um rival sempre é complicado, né? Sempre é complicado. Apesar do Rodolfo, né, ser aquele de... Acho que ele levaria mais prejuízo ao Fluminense do que lucro, né, com a contratação dele. Apesar que eu acho que se o Fluminense contratar o Rodolfo vai ser o melhor zagueiro do elenco deles. Mas se eu fosse o Flamengo, velho, libera o cara. Libera o cara. Tá pagando salário à toa. Com esse salário aí, você pode contratar um jogador do mesmo nível ou de um nível superior ao do Rodolfo e vai gastar muito menos com o departamento médico. Eu vou dizer a você, eu gosto do Rodolfo. Eu gosto do futebol do Rodolfo. Mas, meu irmão, o cara não rende, o cara não traz retorno nenhum, então... Agora, eu só acho estranho o Fluminense, um clube, né? Acho muito estranho um clube que nem sequer consegue pagar salários, tem interesse na contratação do atleta. Isso eu acho muito estranho, né? Mas, Flamengo, deixa eles pagar primeiro pra vocês depois liberar, hein? Senão vocês vão tomar calote, sabe? Não é negociação com o Cruzeiro, mas... corre risco de levar calote se der mole aí, hein, Flamengo, tá? Esse é meu ponto de vista. Comentando aí sobre centroavante, eu vejo muita galera comentando aí, pô, o Flamengo vai contratar centroavante, o Flamengo vai contratar centroavante esse ano, pois é. O Bruno Spindel praticamente descartou a possibilidade do Flamengo nesse ano tá contratando o centroavante. Pelo visto, a gente vai seguir com o Bruno Henrique, improvisado, Berril, improvisado, quando não tiver o Bruno Henrique, entendeu? E essa vai ser a situação, tá? Esse ano tá praticamente descartada a contratação do centroavante. Pode ser que venha um volante para a posição, tá? Um volante tá na pauta, inclusive sondaram o Marquísio da Juventus. Vamos ver aí qual vai ser a situação da volância. E, rapaziada, comentando agora sobre Gabigol. Pois é, segundo o portal italiano Calcio Mercato, que é especialista em transferências italianas lá do mercado italiano, o Flamengo já colocou à mesa a proposta de 18 milhões de euros à Internazionale de Milão. Já passei essa informação aqui para vocês em outros vídeos.
E o jornal italiano Calcio Mercato colocou o Flamengo muito próximo da compra do Gabigol, porque segundo eles, nenhum clube da Europa ainda apresentou uma proposta tão alta à Internazionale de Milão como o Flamengo apresentou. Segundo o Braz, o Braz deu uma entrevista comentando sobre esse assunto. O Gabigol quer ficar no Flamengo, mas não depende só dele, depende da Internazionale de Milão. Será que eles vão liberar por esse valor? Será que eles vão esperar uma proposta superior? Qual vai ser do bagulho? Pois é, mas a informação de momento é essa. Gabigol tá bem próximo de ser contratado em definitivo por parte do Flamengo. Não tô cravando aqui, contratou. Não é isso. Tô falando que tá bem próximo, tá? As coisas estão se ajustando, a gente vê alguns movimentos de bastidores e em breve eu trago mais informações para vocês aqui sobre o Gabigol. E agora, continuando aí no Gabigol, vocês sabem que o Gabigol havia sido denunciado, né, por uma coisa absurda, né? Só porque o cara pega o cartaz lá do torcedor, interage com o torcedor, coisa que é rara você vê hoje por parte dos jogadores profissionais de futebol. O cara vai lá, pega o cartaz, coloca, hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol havia sido denunciado por isso, poderia até pegar uma punição braba aí, ou então pagar uma multa, o valor estipulado aí pelo STJD, mas acabou que o STJD absolveu o Gabigol, né? Viu quão absurdo seria punir o atacante por estar comemorando com a placa ali, né? Que foi dada pelo torcedor. Pois é. Pasmem. O Gabigol havia sido julgado por esse ato no jogo contra o Vasco, né? E agora ele fez a mesma coisa no jogo contra o Palmeiras. Ele pegou a placa do torcedor, fez a mesma coisa e botou lá, hoje tem gol do Gabigol, quando ele fez o gol de pênalti contra o Palmeiras. Pois é. E foi denunciado de novo. Tem como vocês me explicarem isso? Eu não consigo entender a CBF, a STJD, sei lá, meu irmão. Eu não consigo entender, velho. Eu não entendo isso. O cara foi julgado pela mesma coisa. Uma coisa absurda, que não deveria nem denunciar o jogador. E ele foi absolvido tranquilamente, sem problema nenhum. Aí, pro outro jogo, uns 3 jogos depois, ele faz a mesma coisa e é denunciado de novo. Eu não entendo esse bagulho. Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não li livro de lei, a Constituição brasileira, a lei lá da CBF, apesar que nem é lei de Brasil, tô ficando maluco, é o regulamento da CBF, mas como é que um cara que foi absolvido pela mesma coisa corre o risco de ser punido de novo pela mesma coisa? Me explica um bagulho desse. Eu não consigo entender, velho. Sinceramente, aos advogados, especialistas em direito desportivo, que sabem da lei, comentem aí que eu quero transparecer. Meu irmão, eu não consigo entender isso. Sinceramente, não consigo entender. Por favor, comentem aí os advogados. Rapaziada, comentando agora sobre a situação do Reinier. Pois é. Reinier havia sido convocado para a seleção brasileira sub-17, né? Só que com a convocação do Arrascaeta, do Berrio, né, do Bruno Henrique para a seleção brasileira, o Jorge Jesus bateu o pé e falou: não, eu quero o Reinier aqui comigo. O Reinier tem que jogar aqui no Flamengo e tem que jogar mesmo. Tem que ser desconvocado. Quem paga o salário dele é o Flamengo, né? Merda de seleção sub-17. Pois é. O que acontece? A CBF bateu o pé, não quer liberar o jogador e o Flamengo entrou com um pedido no STJD para conseguir a desconvocação do Reinier. Cara, por que esses caras, meu irmão, prejudica a desconvocação do jogador? Me explica isso. Cara, seleção, por isso que eu falo aqui pra vocês, galera, eu não ligo pra esse negócio de seleção, meu irmão. Eu ligo pra Flamengo, meu time é o Flamengo, entendeu? A gente já se ferrou feio por causa desse negócio de seleção. Não sei se vocês lembram, né? Lembra assim, a memória tá fresca, né? Do caso do Guerreiro, que foi pra seleção e voltou cheirado, dopado, drogado, sei lá, meu irmão. Sei que ele voltou todo alterado, carveia toda alterada, e foi punido e a gente se ferrou, porque naquela época o Guerreiro era um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Apesar de hoje em dia ele ficar no bolso do Rodrigo Caio jogando no Internacional, naquela época que ele jogava no Flamengo era um dos melhores jogadores e a gente ficou na merda.
Aí, de novo, a seleção, dessa vez a seleção brasileira, querendo empacar o menino aí, a joia do Flamengo, de estar jogando aí pelo Mengão. Cara, é uma coisa que eu não consigo entender. E a seleção sub-17, pô, libera o cara, a gente precisa do cara, pô. Não dá pra entender. Bom, rapaziada, essas foram as notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e amassa o like. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.